Provérbios 1, o versículo é o 28. Vamos fazer a leitura até o versículo 33, então preste atenção, tá bom? Vamos ler junto? Então a mim clamarão, mas eu não. Vamos junto com o pastor, vamos lá. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto fizeram o quê? Aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. E não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do quê, gente? Do seu caminho. E fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Bem alto agora. Mas o que me der ouvidos habitará de que jeito? Seguramente, e estará descansado do temor do mal. Diga graças a Deus. Vamos lá, vamos entender o que está escrito aqui. Há uma exortação de Deus para com os homens, dizendo: olha, vocês estão me buscando sem temor. E por vocês não me buscarem com o temor devido que se deve, quando vocês buscarem eu não ouvirei vocês. Vocês podem buscar na madrugada, mas eu também não ouvirei vocês, não atenderei a busca de vocês, porque vocês desprezaram o conhecimento de Deus. Vocês desprezaram as minhas palavras. Entenda, isso aqui não significa que tem que ser eterno essa decisão. Mas aqueles que desprezaram as palavras e o conhecimento de Deus, quando clamarem a Deus, eles não terão resposta. Só que ele fala com uma convicção. O homem, o ser humano, come do fruto do seu caminho. Você entende essa expressão, comer do fruto do seu caminho? Nós estamos comendo daquilo que nós semeamos, a caminhada que tenho trilhado. Eu estou vivendo hoje a consequência do que eu caminhei, fiz errado ou certo. Por isso ele fala, vai se fartar do fruto do qual você mesmo preparou no caminho. Aí ele fala uma coisa que me chama a atenção, que é lá no versículo de número 32. Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos o destruirá. Os que se acham sabidos e entendidos, os que se acham entendedores das coisas, verão os simples prosperando. Verão, aparentemente, aqueles que são desprezados como loucos prosperando, crescendo, enquanto aqueles que acham ser os sabichões, os entendedores, ficarão perplexos em saber como pode estes simples, que simplesmente por temerem a Deus estão crescendo. Então veja que o coração do homem é enganoso, não é, gente? Nesses dias eu tenho trabalhado muito nessa mensagem, tanto nos cultos da semana quanto nos cultos de domingo. Semana passada nós falamos do coração, lembram? Lembra que falamos do coração? Que nós temos que ter um cuidado para que não venhamos permitir que nós venhamos abrigar no coração coisas ruins. Porque no coração, diz a palavra, que serão encontradas as saídas para a vida. Então, se nós vamos retendo o que é mal no coração, se vamos, é o chamado, gato escaldado, tem medo de água fria. Ah, pastor, já passei por coisas semelhantes, já sofri assim, eu não sei se é bem assim. Nós vamos deixando de crer na fé da palavra para crer no meu intelecto, para crer no que eu acho que está certo. Então, mediante a essa palavra, você consegue perceber duas coisas. A primeira é, quando a pessoa não tem temor a Deus, ela vê alguém crescer, ela fica louca, ela fica perdida. E é natural que os anos vão passando, quem busca e teme a Deus cresce, irmão. É impossível você temer e respeitar a Deus e Deus não te fazer vencer. Sabe por que Deus te faz vencer? Porque assim, esses dias eu ouvi uma frase que eu achei muito boa essa frase. Um dia vão olhar para você e falar assim, nossa, que sorte você teve
Já ouviu essa ou não? Nossa, que sorte que você teve. Mas a pessoa muitas vezes não sabe o quão essa pessoa lutou, o quão foi difícil a caminhada para chegar ali. Quantas madrugadas, quantas vezes você teve que fazer como Jesus ensinou, tomar a sua cruz e continuar seguindo, mesmo nos dias que o coração quase reteve raiva, quase reteve uma ira, mas você falou, não, eu não vou aceitar, eu vou continuar seguindo a Jesus Cristo. Eu vou continuar temente a palavra de Deus. Aí termina o versículo 33. Mas o que me der ouvidos, o que vai acontecer com essa pessoa? Você sabe que habitar significa que você vai fazer morada nesse lugar. Quem der ouvidos às palavras do Senhor, pastor, até hoje eu não dei ouvidos a Deus, eu não procurei reconhecer quem realmente eu era, e agora eu quero ouvir a Deus, eu quero fazer o que a palavra de Deus diz. O que Deus fala para mim vai ser regra, fala amém. O que Deus fala vai ser regra para você, mas quando vai ser regra? Quando você colocar o Senhor como princípio e base da tua vida. Respeitar a sua palavra. Quando isso acontecer, aquele que me der ouvidos habitará de maneira segura. A salvação é garantida. Amém? É garantida. Por quem? Por Cristo Jesus. Então, a habitação segura é ter uma vida de paz. A vida que vivemos hoje, irmão, ela é passageira. Eu vou comentar, mas acho talvez ser um assunto do momento, né, que aconteceu. Vocês viram o Silvio Santos que partiu ontem, né? Vocês viram, né? 93 anos. Às vezes nós pensamos, se eu tivesse o dinheiro do Silvio Santos, eu falava, quem quer dinheiro? Você resolveria a tua vida? Não resolvi, irmão. Porque a gente tem que entender que, na verdade, o mais importante da vida é o final, o meio ou o começo? É o final. Como tem que ser o final? Tem que ser com Jesus, irmão. Né? Até o missionário mandou uma mensagem para a família Bravanel, e a intenção de chamar a atenção disso aqui para você é que, irmão, o rico parte, o pobre parte, o miserável parte, o que tem pai parte, o que não tem pai parte, o que viveu sozinho a vida inteira parte, o que viveu cheio de gente, todos vão partir. Agora, quem vai habitar seguro? Leia lá. Quem vai habitar seguro? Quem der ouvidos a Deus. Porque a nossa habitação segura não é uma casa com tudo que precisa. Pergunta, Silvio Santos tinha alguma necessidade assim financeira? Não, não é essa questão de habitação, é habitação no Senhor. Habitar em Deus é o que te garante segurança. Irmão, semana passada eu dei uma mensagem aqui falando sobre o temor e a consciência, lembram? Temor e consciência. Quando você tem temor a Deus unido com a consciência pura, irmão, tudo vai bem. Você habita seguramente. Hoje, no mesmo entendimento, continuando, lembra que semana passada eu falei, gente, nós vamos falar de Davi semana que vem? Davi, o homem segundo o coração de Deus. Vamos lá, pensando nesse versículo, vamos terminar a leitura dele, só para a gente poder não perder a base. Mas o que me der ouvidos vai ter o quê? A habitação segura, e essa pessoa estará descansada do temor do mal. Esse temor do mal aqui é no sentido do medo mesmo, não é de respeitar o mal, tá? Você não vai ter medo do mal que possa vir sobre você. Amém? O temor é contrário ao medo. O temor é respeitar a Deus, é respeitar a sua autoridade. Amém? Já o medo, esse temor, nessa tradução de temor, é para o medo mesmo. Não temer o medo do mal que possa vir sobre você. Quer dizer, ainda que o mal venha, pode vir? Mas eu não vou temer, eu não vou deixar que isso domine meu coração. Amém? Vai comigo, por favor. Nós vamos fazer aqui alguns exemplos, né? Vamos ler alguns exemplos. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Eu vou falar a verdade para vocês, já falei várias vezes desse assunto aqui, então não vou me atentar historicamente aos fatos. Mas só para a gente trazer a memória para quem está chegando agora, saber como aconteceu algumas coisas em Israel. 1 Samuel 13, eu vou ler a partir do versículo 8, tá? E eu quero que você dê atenção um pouquinho. Lembram-se que o povo pediu a Deus um rei. Lembram disso, gente? Aí quando você achar, você olha para o pastor. 1 Samuel 13, versículo 8.
ouviu então o povo, mesmo não querendo que eles tivessem um rei, e ele fala: olha, então tá bom, vocês querem um rei, eu darei um rei para vocês. Inclusive, Deus deu as consequências que teriam se tivessem um rei. Você sabe que toda escolha nossa, ela pode ter bônus, mas também pode ter ônus. Pode ter coisas que vão ser proveitosas e coisas que não serão proveitosas na nossa vida. E Deus permitiu. Eu sempre falo uma coisa, né? Acho que todo pastor fala dessa maneira. Existe a vontade de Deus, que Deus faz que aconteça de maneira que Ele quer que aconteça na sua vida, e existe a permissão de Deus. O que é permissão? Você quer fazer, eu não quero que você faça, mas eu te dou liberdade para você fazer do jeito que você quiser. Isso é o quê? Permissão. Você pode fazer, você tem liberdade disso. Deus não vai amarrar você para você não fazer o que você quer. Você pode pecar o quanto quiser, você pode fazer o que você quiser, amém? Pode ou não pode? Assim seja, faça o que você quiser. Mas diz a palavra que nesse entendimento você vai conseguir compreender que existe a permissão de Deus, que se eu não estou no temor da palavra, no respeito da palavra, eu vou cair, não vou habitar seguramente. Então, quando Deus levanta esse rei, o Saul, ele é posto como autoridade. Essa autoridade constituída foi chamada para fazer uma grande obra. Inclusive, há duas coisas importantes a ser tratadas sobre Saul e Davi. Uma coisa, primeiro, eles dois eram semelhantes? O que a gente consegue pensar? Quem conhece um pouquinho da história sabe o que eu estou falando. Eles eram semelhantes. Tanto um quanto o outro, quando começou, eram belos, eram homens de Deus, não é o que a Bíblia fala? Eram homens fortes, homens bem vistos, pessoas que agradaram a Deus, tanto Davi quanto... E os dois foram ungidos por Samuel. Amém? Os dois foram ungidos. Pastor, então o que tem de diferença? O senhor falou coisas iguais, sim. Até aqui, as únicas coisas que colocavam em igualdade Davi e Saul. Daqui para frente, tudo é diferente. Tem muitas coisas que nós podemos ser parecidos com Jesus. Não é uma palavra que nos ensina que nós temos que ser semelhantes a Cristo? Sim ou não? Eu sou quem é semelhante a Cristo por ter descido e sido batizado nas águas. Tem alguém que foi batizado nas águas nessa igreja? Foi? Então você se iguala à experiência que Jesus teve. Jesus foi batizado por João Batista. Sim ou não? Só que logo após que ele foi batizado nas águas, a Bíblia fala que o céu se abriu, ele foi cheio do Espírito Santo, né? Ali a Bíblia é a representação do Espírito Santo. Aí você também, pastor, já fui cheio do Espírito Santo, já fui cheio dos dons de Deus. Aí você fala: nossa, eu sou igual Jesus. Tem gente que chegou aqui, daí para frente não tem nada a ver com Jesus mais. Você entendeu? Tem muitas características, tem poucas características que nos fazem ser semelhante a Cristo. Para ser chamado cristão tem que ser o quê? Parecido com Cristo. Cristão significa parecido com Cristo. Então veja que há algumas semelhanças de nós para com Jesus. Mas, infelizmente, daqui para frente, muitas pessoas não têm nada a ver com Jesus. Porque também as atitudes no decorrer da nossa vida demonstram se somos cristãos ou não. Então veja, Davi e Saul começaram igualzinho, ungidos por Deus, com um profeta ungindo eles, com uma palavra de Deus para eles, né? Com uma autoridade de Deus sobre eles. Então está tudo certo. Então quer dizer, as mesmas coisas podem, como diz a palavra, o sol brilha para quem? Tanto para justos quanto para injustos, tanto para bons quanto para os maus. Então veja que há também essa questão. Nós temos da mesma maneira. Por que alguns conseguem e eu não consigo? A diferença é quem luta mais, quem se esforça, quem se dedica mais. Eu tenho uma fala que faz tempo que eu não falo, que às vezes eu vejo que o pessoal não gosta que eu falo assim. Eu não gosto de gente que fala assim, não consigo. Você pode talvez literalmente não conseguir fazer tal coisa, seja lá qual for, seja ela qual for, mas se você fala que não consegue, você nem vai tentar. Tudo posso naquele que me fortalece, seja na fome, seja na tristeza, seja na alegria, seja na situação que for, tudo é possível, irmão. Agora a gente olha para as coisas, por que minha irmã conseguiu, por que minha avó conseguiu, por que eu não consegui? Porque tua avó fez coisas que você não fez, porque teu irmão fez coisas que você não faz. Por que fulano consegue orar desse jeito? Porque você não ora.
Então veja que podemos ter muitas semelhanças, o problema são as diferenças. As diferenças que atrapalham a nossa condução de vida, que nos levam a não ter uma habitação segura. Vamos ler, até aqui está claro, né? Vamos ler o versículo 8, diz assim, vamos fazer uma leitura um pouquinho extensa, até o 14. E esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul, trazei-me aqui e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou a Saul, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel, o que fizeste? Disse Saul, porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmás, eu disse, ou seja, eu pensei, agora descerão os filisteus, que eram os inimigos, sobre a minha Gilgal, e ainda a face do Senhor não fiz minha oração. Leia bem alto. Forcei-me e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul, agiste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor, teu Deus, te ordenou. Porque agora o Senhor teria feito o quê? Confirmado o teu reino sobre Israel para, olha a palavra, hein, para, vindo da boca de quem? De Deus. Ó, vai vir para sempre essa bênção sobre você. Porém agora não subsistirá. Leia o 14 inteiro comigo. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem, segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre meu povo. Porquanto não guardaste o que o Senhor te... Alguma semelhança ao versículo de Provérbios, que se eu guardasse a palavra e temesse a palavra de Deus, eu habitaria seguramente? Sim ou não? Agora leia a contrariedade desse versículo, que ele fala, olha, hoje você está perdendo esta bênção, porque você não guardou, você não temeu a palavra de Deus. Deixa eu explicar bem rapidinho. Eles estavam para ir para um combate de guerra. E o rei era aquele que dava autoridade para os generais, para que todos aqueles que fossem do exército fossem para a guerra. Só que eles não iam para a guerra sem antes consultar a Deus. Olha para o pastor, gente. Se você precisa batalhar, consulte a Deus. Qualquer que seja a tua batalha, antes de você ir para ela, consulte a Deus. Deus, me dá uma palavra para esse novo empreendimento. Né? Me dá uma palavra para eu poder ganhar minha família para o Senhor. Você precisa da autoridade de Deus, porque você pode ter boas vontades, você pode ter bons princípios, mas sem a palavra você vai enfraquecer facilmente. Então Saul está esperando de maneira correta, esperando que antes o sacerdote viesse, não era ele que tinha que orar. Nestes dias, quem apresentava a oferta era quem? Era o sacerdote. O que o Saul era? Ele era rei. Então ele tinha que esperar que o sacerdote viesse e fizesse aquilo. Hoje nós podemos se chegar a Deus, amém? Não temos que esperar ninguém. Mas nestes dias a obra de Deus se era feita assim. E tinha que se obedecer essa palavra. E quando o Saul não obedeceu, ele fez o quê? O coração dele começou a ter medo. Põe para mim, por favor, novamente o Provérbios, capítulo de número... 1, versículo 33. Só para a gente não se esquecer, as últimas duas linhas. Vai habitar seguramente e estará descansado do temor, do medo, do mal. Por que o Saul está com medo? Porque ele fala assim, olha, eu temi pensando que o inimigo fosse chegar antes do senhor pastor fazer oração. Você entendeu? Vamos fazer uma analogia. Ele fala assim, olha, eu temi que os inimigos chegassem antes, por isso eu fui lá e fiz a sua parte. E aí eu pergunto para você, irmão, você pode ser mãe, você pode ser pai, você pode lutar o quanto for para que eles se convertam pela fé em oração e clamor, isso é muito válido, mas não queira fazer as coisas que eles têm que fazer. A conversão não é você que converte alguém. Às vezes nós queremos converter as pessoas do nosso jeito. Eu quero que ele seja assim, eu quero que ela seja desse jeito. Não, é Deus que transforma as pessoas. É Deus que muda o coração das pessoas, amém? Não é a gente.
Se você por si só não decidir mudar, não é o pastor que te obriga. Até porque se fosse eu, nós não estaríamos com, né? Puxa vida, que dificuldade nós estamos tendo esses dias. Então a questão não é o homem, a questão não é a igreja, a questão não é o pastor. A questão é, ele queria a bênção de Deus, mas do jeito, no tempo, você é assim? Você não é assim? Você não é assim? Que você gosta das coisas no teu tempo? Você não gosta das coisas no teu tempo? Ah, que bom, me ensinem. Você gosta das coisas no seu tempo? Hã? Porque se nós gostamos das coisas do nosso tempo, nós começamos a projetar, estabelecer. Não, porque já vi gente assim, não, quando eu tiver meus 40 anos, eu vou estar com minha casa na praia, vou estar com o burro na sombra, isso e aquilo. E ela começa uma loucura para conquistar, e fica louco. Aí passa os 40, chega nos 50, fala, meu Deus do céu, eu sou um derrotado. Vive triste, vive amargurado. Quando eu falo questão de idade, não é para você pegar aqui a semelhança, você pode usar conforme você achar melhor para você. Mas tem pessoas que ela não compreende isso. Ela vai estruturando a vida dela no desejo, na força da vontade do braço dela, e não estrutura segundo a vontade de Deus. Saul tinha a oportunidade de resolver a vida, gente. Ele tinha que fazer o quê? Se Deus não for... Lembra que um dia Moisés falou? Se Deus não for comigo, nós não vamos. Se você tiver que fazer alguma coisa sem a presença de Deus, é melhor não faça. Fique paradinho até que Deus lhe dê uma direção. Mas nós somos ansiosos. Então, olha que texto incrível. Quando ele terminou de fazer o sacrifício, que não era a obra dele fazer... Irmãos, quando acontece dentro de casa que a mãe quer ser pai, acontece isso às vezes ou não? Sim ou não? Que a mãe quer ser pai, né? A mãe quer ser pai, que o pai quer ser mãe, que os filhos querem ser os pais. Eu não concordo com isso, sabe essas coisinhas assim? A coisa foge da vontade de Deus. Tem que cada um culpar o seu... Segundo a palavra. Amém, gente? Cada um ocupar o seu lugar. Porque quando ele terminou de apresentar o sacrifício, quem apareceu? O Samuel. Eu brinco que o Samuel estava atrás da moita. Ele estava assim, se ele apresentar o sacrifício, eu apareço, aí eu vou pegar ele. Irmãos, sempre que nós estamos com uma palavra, uma direção, aguarde até que Deus opere. Não seja afoito, não seja aquela pessoa que está ansiosa. Deixa Deus trabalhar. Amém, gente? Claro, tem a tua parte também, mas deixa Deus fazer as coisas acontecer do jeito dele. Só que ele não quis. E quando ele terminou, santo pastor, homem de Deus. Já viu que existem 3 maneiras de a pessoa aplicar uma verdade. Existe a verdade sua, a verdade de alguém que estava junto e a verdade de Deus. Como assim, pastor? Tem 3 verdades? Sim. Você pode falar uma coisa achando que é verdade e é só coisa que você pensa que é. Porque você pode usar o campo de visão que você tem é de um jeito. A de Deus é outro. Você entendeu isso ou não? A gente está na mesma cena. Até, inclusive, esses dias eu pregava aqui e falava para vocês. No mesmo culto, onde uma pessoa é curada e liberta, a outra volta embora com raiva. Já viu isso acontecer? Mas por quê? Porque ela não está ligada no mesmo propósito. Quem teme a palavra de Deus vai habitar seguro. A salvação é garantida. Então, quando nós lemos esse texto, nós vemos que houve um processo para Deus manter esse homem chamado Saul seguro. Quem que é o Saul nesses dias? Eu e você. Nós somos esse Saul. Nós tivemos a oportunidade, mas para continuar habitando seguro, eu tenho que continuar temendo a palavra de Deus. Dando valia, temor, respeito àquilo que ele fala. Amém, gente? Então, quando termina a palavra de Samuel, ele fala, olha, hoje seria o dia que a bênção que você tanto esperava acontecesse. Você vê, parece, nossa, por um dia, por que não aconteceu antes? Porque tinha que acontecer naquele dia. Então, deixe que Deus faça a obra, amém, irmãos? Aí, em contrapartida, você conhece bem, não vou falar mais do Saul, só a título de lembrança. Você lembra que Deus ainda deu uma outra oportunidade? Diga comigo, Deus tem misericórdia. Ele é misericordioso. Deu oportunidade para Saul. Falou assim, Saul, você agora vai fazer o seguinte. Você vai até os amalequitas e você vai acabar com tudo. Os amalequitas hoje, vamos trazer para os dias de hoje, são tudo que o diabo incita alguém.
Se você sabe que o diabo está agindo contra você num vício, num pensamento, em coisas que o diabo vai colocando na sua vida, até nos sentimentos, o que o Senhor fala? Mata tudo isso. Tira tudo que é de ruim da tua vida. Amém? E aí o que aconteceu? Ele tinha que fazer o quê? Ir até os amalequitas e acabar com tudo. Ele tinha que destruir toda aquela cidade, porque Deus falou assim, olha, eu me lembrei do mal que eles fizeram ao meu povo quando saíram do Egito. Eu lembro da maldade deles e agora chegou a hora. Quer dizer, o tempo passou, mas Deus não se esqueceu. E quando isso aconteceu, ele fala, você, Saul, vai ser o agente de Deus para ir lá agora e fazer o quê? Fazer justiça à maldade que esse povo fez. Aí o Saul vai e faz o quê, irmão? Mata tudo, destrói tudo que tinha lá. Só que ele olha para o rei Agag, que era o rei amalequita, e fala, ah, belo rei, vou levar você vivo. Eu estou com dó de você, rei. Como é que eu vou matar um rei? Eu sou rei também, não vou matar você. Sabe aquele negócio que o pecador perdoa o pecado do pecador? No sentido, eu vou aceitar teu pecado porque eu também faço o mesmo. Chamado faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu vou levar você comigo, rei. E aí ele tem também ali várias ovelhas, né? Vários bois, novilhos. É benção essas coisas ou não? Só que Deus falou o quê? Tudo que tiver dentro daquela terra é amaldiçoado. Tudo que tiver naquela terra não é para você. Irmão, tudo que não é teu não é bênção. Fala comigo, tudo o que não é meu não é bênção. E conseguir alguma coisa que não é sua é maldição. Pode ter sorriso no momento. Tudo que você conseguir conquistar sem a bênção, vai perder um dia. Chegou o dia que Samuel, mais uma vez, né? Sempre o pastor, né? E o pastor que é encarregado de trazer o recado ainda, né? Aí chega o pastor e fala, ô meu amigo, como é que você está, Saul? Venceu? Fez o que Deus pediu para você? 1 Samuel 15, versículo de número 18. Olha o que diz aqui. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os... O que é aniquilar alguma coisa? O que é aniquilar alguma coisa? Eliminar. Acabou. Não pode sobrar? Pode sobrar resquício do desejo pecaminoso? Pensamento pecaminoso? Não pode sobrar nada, porque se sobrar, ele vai predominar. Se sobrar um desejo maligno no coração, se sobrar a vontade do pecado ainda, se você ainda continua deixando ele morar dentro de você, vai chegar uma hora que ele vai te vencer. É isso que ele quer dizer. Então ele fala assim, olha, você tem que destruir tudo, aniquilar com o que está errado. Amém, gente? 19. Por que, pois, não deste ouvidos à voz? O que o Provérbios falou para a gente? Se eu não ouvir a voz do Senhor, eu vou habitar seguro? Quer dizer, quem está colocando em risco a vida? O Saul. Saul está colocando em prova a vida dele. Saul está cometendo coisas que vão abalar a vida dele, a fé dele. Que vai abalar a caminhada dele. Tem coisas que nós... Mas por que está desse jeito a minha vida? Quem que escolheu esse caminho? Entendeu? Veja como é as coisas. Olha para a palavra de Deus. Vamos lá, voltando. Antes... voaste o despojo, fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul para Samuel, leia comigo. Antes dei ouvidos à voz e caminhei no caminho pelo qual me enviou e trouxe a Agag, rei Amaleque, dos amalequitas, destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas e o melhor do interdito para oferecer ao Senhor teu Deus, hein? Para aqui, olha, pastor, o que o Saul falou? Olha, Deus, ou profeta, o negócio é o seguinte, eu trouxe mesmo o rei, eu só trouxe o rei, o resto eu destruí tudo. Se você ler o texto, a base, ele fala assim, Deus falou assim, ó, mata inclusive as crianças de peito. Credo, pastor, Deus deu uma ordem. Lembre-se que no Velho Testamento era olho por olho, dente por dente. A graça não era operante, amém, gente? Não era operante no coração do homem, amém, gente? Havia essa questão. Agora, quando o Saul vai e traz o Agag de volta, você pensa que ele matou as crianças. Se fosse para ele se sentir penalizado, se sentir triste, ele não deveria perdoar as criancinhas, as mulheres, mas ele trouxe o rei. Ou seja, ele viu ali alguma coisa, algum proveito. Ele viu ali uma no nosso dia chama o quê? Carta na manga, o plano B. Se não der certo na igreja, eu volto a fazer isso.
Se não der certo com Jesus, eu volto a fazer aquilo. Não é o que a Bíblia fala, que nós não podemos voltar para trás? Não podemos olhar para trás, porque senão, então, quem olha para trás, quando você colocou a mão no arado, não se olha para trás. Amém, gente? Então, quando o Saul fala essas palavras, ele fala, e o profeta, eu trouxe o Agag mesmo, o senhor me desculpa aí, mas as ovelhas, mas aquilo... Sabe quando a pessoa não quer assumir o erro dela? Sim ou não, gente? Você nunca fez isso? Nunca? Que você não quer assumir o erro, você coloca a culpa em quem? Esses meus filhos são assim por culpa sua, mulher. Esses meus filhos são assim por culpa sua, homem. Veja que quando nós não tomamos a proporção daquilo que está errado e queremos culpar alguém, nós estamos tentando fazer o quê? Diminuir o nosso erro, o nosso pecado. Veja, irmão, que quando Saul fala isso, ele escuta uma das frases mais dolorosas de alguém ouvir. Leia o versículo 22 comigo. Leia comigo lá. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos, sacrifícios, como em que se obedeça? Isso aqui é uma pergunta. E ele fala, o que você acha? Deus quer mais sacrifício ou obediência? É uma pergunta. O que você acha, Saul? Versículo ainda de número 22, continuando. E o atender melhor que a gordura. O que ele fala? Melhor é você ser obediente do que sacrificar. Mas eu fiz para o bem comum. Não, irmão. Faça para que você continue seguro habitando no Senhor. Nesse dia aqui, 23, leia lá, vamos comigo lá, para a gente terminar. Porque a rebelião, ou seja, a pessoa rebelde, é como o pecado... E o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou para que não sejas. Num comparativo desse texto, você percebe uma coisa? Que a Bíblia fala que o rebelde, sabe o que é uma pessoa rebelde, né? O rebelde é comparado a um feiticeiro ou feiticeira. Pastor, mas... nada a ver uma coisa com a outra. Veja que nós, às vezes, tentamos penalizar pecados com grau 1, grau 2, grau 3. Esse é um pecado gravíssimo. Não, pecado é pecado, gente. Pecar é errar o alvo. Você errar aquilo que Deus já havia lhe dado direção para você fazer. Então, quando nós lemos esse texto, ele perdeu a bênção. Agora, ele é rei. O povo aclamou Saul como rei. E ele agora, irmão, ele começa uma caminhada daqui para frente. Você conhece a história, né? Que ele tenta de todo meio matar o Davi. Ele tenta tirar o Davi de todo que é jeito na frente dele. E ele, inclusive, irmão, chega a ficar louco, endemoniado. Alguém lembra de Saul endemoniado? Saul ficava endemoniado, irmãos. Quando uma pessoa perde a presença de Deus, ela vira demônio. Você pode repetir comigo para não esquecer? Quando alguém perde a presença de Deus, ela vira demônio. Irmão, fale com alguém que se desviou para você ver, irmão. Aquela pessoa, não quero saber disso, que se fizeram, que isso, sabe? Irmão, a pessoa parece que está endemoniada mesmo. Demônio começa a dominar a mente da pessoa. O Saul ficou endemoniado. Agora, por que Saul ficou assim? Vamos fazer agora aquela analogia do exemplo do coração de Davi. Vai comigo, por favor, a 2 Samuel. Deixa aqui, 2 Samuel, capítulo de número 11. Você entendeu qual foi o pecado de Saul, né? O pecado dele foi o quê, irmã? A irmã falou? Desobediente. Não obedeceu à palavra de Deus. Deu descrédito à palavra. E 2 Samuel 11... nós vamos começar no versículo de número 1, tá? Eu vou ler do 1 ao 14 para a gente não ficar perdido na história. Agora o Davi é rei, certo? Vamos esquecer um pouquinho Saul nesse momento. Diz assim o versículo 1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe, a seus servos com ele, a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Está aqui um ponto, hein? Tempo de guerra, você ficar em casa. Tempo de guerra, deixar de congregar. Tempo de guerra, você deixar de orar. Tempo de guerra, você deixar de aprender da palavra de Deus. Vai trazer benefício? Não vai. E aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Quando a gente vai passear, irmão? Quando a gente está cheio de atribulação, cheio de guerra.
Quando a gente está bem? Quando que a gente faz um passeio? Está tranquilo. Davi está o quê, irmão? Está acontecendo o quê, irmão, lá em Rabá? Guerra. E ele está fazendo o quê? Irmão, está uma guerra e você está tranquilo. Está vendo tua família acabar, o diabo levando pessoas, tirando aquilo que é mais importante para você, porque o mais importante é salvar aqueles que nós conhecemos. E você está fazendo o quê? Estou passeando na igreja. Eu vim passear na igreja hoje. Não, eu tenho que estar atento, amém, gente? Continue. E viu do terraço o quê, gente? Um anjo que estava fazendo o quê, irmão? Orando, clamando, um pastor trazendo a pregação do evangelho. O anjo do Senhor dizendo, eis que o Senhor te chama de varão valoroso. Ah, eu estou lendo outra coisa, né? E viu do terraço uma mulher que estava se lavando. Eu acho que muito claro a gente entende que ninguém se lava de roupa, né? E era essa mulher feia, banguela, sem cabelo. Chegava a doer de feia essa mulher. Hã? Como que o diabo se apresenta com os desejos dele? Hã? Irmão, o diabo não vai vir de chifre vermelhão, não, irmão. Não vai vir com um rabo tridente. Eu sou demônio. Quem saia correndo? Não, fala aí, quem saia correndo? Quem não sai, irmão? Só louco. É verdade, irmão. Irmão, o diabo, a Bíblia fala que ele era anjo. Irmão, tem gente que tem uma boa aparência, irmão, mas o coração é podre. O diabo, irmão, ele não era feio, não. A Bíblia fala que ele tinha um resplendor de glória. Ele era um anjo que iluminava. O anjo para proteger. Cuidado, hein? Tem gente que tem uma boa aparência. Não é aparência, Deus quer o coração das pessoas. E aqui acontece o quê, irmãos? Vamos lá? Versículo de número 3. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. Disseram, porventura não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu? E então enviou Davi mensageiros e mandou trazer, entrando ela, ele fez o quê? E já se tinha purificado da sua imundícia, então voltou ela para a sua? O que ele cometeu? Pergunta, quem que era Urias o Heteu? O irmão que estava na guerra e qual o próprio Davi o enviou. Davi não foi para a guerra, adulterou com a mulher do amigo dele que foi lutar por ele. Diga, Satanás é sujo. Mas ele apresenta coisas bonitas, não coisa ruim. Diz a Bíblia que o pecado, ele é gostoso igual mel. Quem gosta de mel? Não gosta de mel? Então você também é igual eu, não sou fã de mel, não. Ai, toma mel que é bom. Eu não sou muito fã do mel, né? A questão é, o pecado, ele é aprazível à carne. Ele ficou em casa, deixou de ir para a guerra como de costume fazia, porque Davi sempre estava na guerra, o rei sempre ia junto para a guerra. Você entende que o rei aqui não é só na questão de autoridade de todo o povo, mas você também governa a sua vida, não governa? Você não está à frente das decisões? Você tem diferença de você olhar para esse texto aqui e pensar, por que esse homem fez isso? Porque ele ficou, diz a palavra, né? Conhece a palavra ou não? Jefferson, capítulo 1, versículo 2. Mente vazia. Você entendeu o que eu estou falando, né, irmão? É um ditado popular, né? Mente vazia. Você fica vazio, 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 daqui a pouco você está enchendo a tua cabeça de pecado. Você está desejando fazer coisa errada. Você ficar vazio das coisas de Deus, você vai começar a desejar coisas ruins, e quanto mais você deseja, mais você faz. Quanto mais, se você deseja prosperar, você faz o quê? Vou trabalhar para prosperar, vou lá, vou trabalhar. Quando você deseja pecar, enquanto você não pecar, você não para. Então, cuidado com o pecado que está onde, irmão? A irmã falou, o pecado está batendo, quer dizer, ele está perguntando se você deixa ele entrar. Então veja que ali há a tentação, ele foi tentado e caiu. Agora, eu não vou ler o restante para a gente terminar aqui rapidinho essa parte. Davi ele faz o quê? Sabendo que essa mulher volta e fala, olha, eu estou grávida. Leia ali comigo o versículo de número 5. É o 5? Deixa eu ver. Peraí, deitou, tal. Isso, diz assim. E a mulher concebeu e enviou e fê-lo saber e disse, o quê, gente? Estou grávida. Irmão, a guerra não acontecia num dia e voltava no outro. A guerra eram meses. E quando passou alguns dias ali, o que a Batseba percebeu? Fala comigo assim, ó, deu ruim.
Irmão, o pecado é gostoso só na hora e por alguns segundinhos. Você entendeu o que eu quis dizer ou não? Entendeu? Alguns segundinhos. Era gostoso só por alguns segundos. Agora o pecado doeu. Veio a consequência. Ele fez o quê? Agora eu vou ter que fazer uma coisa muito séria. Vou ter que aumentar meu pecado. A Bíblia fala que um buraco ou um abismo vai chamando outro buraco, vai chamando outro abismo. Um erro vai convidando outro erro. Uma mentira convida outra mentira. Então veja que a consequência de desobedecer a palavra vai tirando todo o temor do coração. Vai te fazendo você tomar atitudes tão erradas que te faz você esquecer do princípio do teu coração. E aí ele chama o Eteu, o Urias. Urias volta da guerra e ele fala: o que o senhor quer comigo, rei? O rei fala: não, eu achei que você é um bom soldado. Isso aqui chama-se lábia, né? Não, você é um bom soldado, mandei que você viesse, te lave agora, coma das iguarias da mesa do rei. Quem gostaria de comer das iguarias de Davi? Irmão, era coisa boa. Aí ele fala assim: viu, tome, pega agora, vá para sua casa, deita-te com tua esposa. Quer dizer, ele vai, deita com a esposa dele, vem aqui, eu mando para a guerra de novo, acabou, ninguém fica sabendo. Acabou. Diz a palavra de Deus: não há nada escondido que não seja revelado. Aí acontece o quê, irmãos? O Eteu fala uma coisa que me chamou muita atenção. Leia comigo, por favor, lá ainda no capítulo 11, no versículo, deixa eu ver aqui, eu marquei aqui, Jesus. Espera aí, deixa eu só achar. É o versículo 14. Não, espera aí, calma. É o 12, então... Calma, gente, calma, só um pouquinho. Calma. 11, obrigado, é o 11. Lê comigo ali. E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficam... E Joabe, meu senhor, no caso, meu chefe, e os servos de meu senhor estão fazendo o quê? Acampados no campo do quê mesmo? No campo de guerra, de batalha, né? E hei de eu entrar à minha casa para comer e beber, para me deitar com minha mulher? Presta atenção, eu quero que você leia comigo. Pela tua vida não farei tal coisa. Irmão, pergunta: quem está temente a Deus aqui? Urias. O servo está mais temente do que? Do que o Senhor. O Senhor era o Davi. Às vezes até pessoas que estão acima da gente falam para a gente fazer o que não deve. Verdade ou mentira? Verdade. Irmãos, quando nós estamos vivendo com o Senhor, nós temos que se atentar sempre para onde, gente? Palavra. Ah, mas eu vi o pastor falando que pode fazer isso. Irmão, vai fazer o quê? Vai para a palavra. Porque se o pastor for igual Saul, porque Saul era como um pastor para aquela nação. Saul não ficou endemoniado? Não deveria ser, né? Mas até alguns homens de Deus estão endemoniados. Você entendeu? Então, sempre guarde as escrituras na tábua do seu coração, para que o temor nunca se apague dele. Para a gente terminar, o que esse homem fala? Eu não vou de jeito nenhum fazer isso, porque eu estou aqui pelo Senhor. Nossa, irmão, imagine a dor do coração de Davi. Eu não vou fazer isso, Senhor, porque eu estou aqui para a guerra. Eu estou aqui para defender o Senhor, pela tua alma. O Senhor é a lâmpada de Israel. Lembra disso? Senhor, você não pode morrer, Davi. Você é homem de Deus, Deus que levantou você. Quanta coisa esses homens passaram ao lado de Davi para que Davi se tornasse rei. E quando ele se tornou rei, ele comete um erro. Romanos 3:23, só na tela rapidinho. Romanos 3:23. Você pode ler bem alto. Porque todos pecaram e destituídos estão. Pastor, o senhor falou que só tinha duas coisas semelhantes entre Davi e Saul. Sim.
A única semelhança era que os dois foram levantados como Deus levantou, Saul levantou Davi. Tanto um quanto o outro tinham também qualidades a qual Deus viu, qual o povo viu. Amém? Mas tudo depois ficou diferente. Mas eles erraram igual. Eles também cometeram erros. Agora eu pergunto para você. Saul tinha que fazer o quê? Matar todos os amalequitas e tudo que tinha lá, certo? Se ele trouxe para casa o que não podia trazer, Deus falou, não quero porque você me desobedeceu. Ele não podia matar tudo aquelas ovelhas ali, aquela hora. Deixa que eu vou matar agora. Vou tirar tudo agora. Podia fazer isso? Podia ou não? Só que ele tentou fazer isso. Ele ficou bravo. Quando você recebe algo que é contra o que você quer fazer, como que você fica? Você tem entendimento que você tem que fazer porque é aquilo que Deus quer? Ou você está com o seu coração disposto a continuar insistindo a achar que está certo? Porque sabe qual foi as duas coisas que acontecem agora? Olha o comparativo e também a analogia para a gente lembrar do Provérbios, capítulo de número 1, versículo 33. Porque quem habita seguramente no Senhor? Quem vai poder continuar andando com o Senhor? Se você olhar para o tamanho do pecado, irmão, vamos falar a verdade. Quem compara, olhando para o pecado, olhando para o erro ali dos dois, quem acha que o pecado de Davi é bem pior? Quem acha? Eu também acho. Não tem nem comparação. É uma coisa totalmente descabível. Até porque mexe com amizade, mexe com amor, mexe com a lealdade. Lealdade é uma coisa difícil de ter hoje. Não é verdade? Lealdade é difícil. Tinha uma lealdade, tinha um envolvimento com a palavra, uma fé, uma convicção que Davi, Deus mandou ser o rei desse povo. Então tinha uma fé envolvida, tinha uma palavra envolvida. Por isso que o erro dele foi maior. Então por que Deus tirou Saul e não tirou a Davi? Porque Davi continuou e Saul perdeu a posição. O que Saul tentou fazer, gente? Ele tentou defender a posição dele. Sabe o que é defender a sua posição? É quando você fala, eu estou certo, não baixa a cabeça, é assim que está certo e não acabou, eu não vou mudar, é o que eu falei e está pronto, não volto atrás. Isso é defender seu trono. Porque defender o trono para Saul era mais importante do que defender a presença. Ou seja, ele tinha mais temor. Ou seja, ele tinha medo de perder o trono, mas não tinha respeito e temor à palavra de Deus. É isso que diferenciou e fez total diferença na vida de Davi. Você entendeu que todos pecaram? Não há quem não peque. A diferença é como você lidar quando Deus confronta o teu pecado, o pecado pessoal. Quando há a palavra que vem ao seu... O que você faz? Agora, termino aqui, eu prometo que eu termino. Vai rapidinho no Salmo 51. Salmo 51, versículo 1. Quem está entendendo a mensagem, gente? Se os dois pecaram, por que um teve uma consequência e o outro teve outra? Saul perdeu tudo, você sabe disso. Saul perdeu. E por que Davi continuou reinando? Inclusive colocou o trono dele, foi eterno, como diz a palavra. Que o Salomão, depois de todos os seus filhos vieram, depois filhos dos filhos continuaram governando sobre Israel. Por que Davi continuou? Lê comigo o versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua, apaga as minhas, segundo a multidão das tuas, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu, porque eu conheço, quem mais conhece do pecado senão? Eu mesmo, as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele mesmo testifica, ele reconheceu, contra ti somente pequei. Fiz o que teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas o que, gente? A verdade que está onde? No íntimo, lá no coração, e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas. Quando Davi pecou, o que ele foi fazer? Ele foi se arrepender. Eu não quero perder o Senhor. Base principal para você voltar para a tua casa feliz com Jesus. Versículo de número 10. Cria, bem alto comigo lá, fala para você, Deus e você. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Digam graças a Deus.
Qual que é o pedido dele? Deus, eu não quero perder o teu espírito, então por favor, Senhor, não tira de mim o teu espírito. Leia o versículo 11, não me lance fora da tua e não me retires de mim o teu Espírito Santo. Pergunta, o que Davi estava defendendo? O que ele queria? Presença de Deus. O que Saul queria? O trono. Às vezes, para continuar sendo o tutor, para ser aquele que está na autoridade, você não baixa a cabeça. Você não gosta de baixar a guarda. O que está escrito aqui, gente? Ele foi e orou a Deus e falou, eu pequei, eu sei o que eu fiz, mas o Senhor é misericordioso. E ele pede algo incrível. Eu quero que o Senhor torne a dar alegria. O que significa tornar? Significa que ele tinha perdido. Enquanto o pecado está evidente dentro de mim, eu perdi o quê? A alegria do quê? A alegria da salvação. Põe para mim Provérbios, versículo 1, versículo 33. O que acontece, irmão, se eu estou no pecado, eu perco a alegria? Leia comigo. Mas o que der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Por que o Davi estava com medo do mal? Por quê? Porque ele tinha pecado. Por isso ele fala, Senhor, eu não quero continuar. Então torna-me fazer sentir a alegria de ser salvo. Porque uma pessoa que tem a alegria da salvação, o passado já não existe mais. Eu errei, mas acabou, não sou mais essa pessoa. Essa pessoa morreu, porque Jesus, ele agora é dono é ele que domina a minha vida. É nele que eu vivo, é nele que eu existo, é nele que eu me movo, é nele que eu vivo. Amém, Jesus? Em obediência. Pastor, mas como que eu tenho certeza que Deus perdoou? Salmo 32. Vocês estão entendendo a mensagem, gente? Salmo 32. Pode subir, gente, vocês do louvor. Versículo de número 1. Aqui é uma oração também de Davi. Vamos lá? Bem-aventurado, ou seja, feliz é a pessoa cuja transgressão e cujo pecado é o quê? Nesses dias o pecado é coberto? Não, o pecado é retirado pelo sangue de Jesus, quem o aceita. Ele fala, feliz é o homem a quem o Senhor não... O que é imputar alguma coisa? É colocar a pena sobre algo, sobre alguém. Pastor, mas as pessoas me condenam. As pessoas podem continuar te condenando porque viram você errar. Mas Deus não te condena mais depois que você se arrependeu de todo o coração. Ele não te condena mais. Ainda que o homem te condene, Deus não te condena. Mas ainda que teu coração condene. Mas pastor, eu penso nisso e eu me condeno. O que a palavra diz? Maior é Deus do que o teu coração. Amém, gente? Vamos terminar? Vamos lá de novo, versículo 2. E em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, quer dizer, enquanto eu fiquei quieto, suportando o meu pecado, aconteceu o quê? Envelhecer os meus ossos pelo bramido em todo... Porque de dia e de noite a tua mão pesava, ou seja, a palavra de Deus fazia que ele se sentisse, puxa, mas eu errei, eu sabia o que tinha que fazer e não fiz. Meu humor se tornou no quê? Esse homem era um homem que sorria todo dia, daqui a pouco esse homem ficou? Você já percebeu isso acontecer com você? Você está sempre feliz, daqui a pouco você fecha a cara, não quer falar com ninguém, quer ficar escondido. Você vê que ele ficou depressivo, até Davi ficou depressivo, por quê? Por causa do pecado. A ausência de fazer o que agrada a Deus te faz você ficar assim. O sentimento te machuca. Termina. Confessei-te o meu pecado. Vamos junto? E a minha maldade. Que lindo, né, gente? Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo quê? Todo aquele que é santo vai fazer o quê? Orará a ti. Há tempo de poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. O que o Davi recebeu de Deus? Perdão. Feliz é aquele que Deus não imputa o pecado sobre ele. Porque ele fala em Miqueias assim, o pecado que outrora existiu é um pecado que foi lançado no mar do esquecimento. Quer dizer, você confessou, acabou. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Eu acredito que não tem como Deus promover crescimento em nossa vida com o coração cheio do que está errado. De ideias. Lembra que nós estamos tratando sobre o temor e o coração da gente? Se no nosso coração não abriga-se o temor de Deus, você continua retendo o que não é bom. Gente, se essa palavra de temor ao nosso coração nos faz pensar, puxa, por que o Davi habitou seguro? Porque ele não pecou?
Não, porque ele tinha prazer na presença de Deus. E alguém que está longe de Deus, sem a presença de Deus, não é feliz, não é alegre. Você pode conquistar o mundo inteiro. O Saul não conquistou tudo? Ele era feliz? Ele ficava endemoniado dentro do palácio real. Dentro do palácio real, endemoniado. O que adianta estar num palácio? Está endemoniado, irmão. Perdido, perturbado, lascado. Irmão, você vai defender o trono ou a presença de Deus? Porque se você continuar defendendo o seu trono, a presença de Deus se vai embora. Quem entendeu, diga graças a Deus.